sim, vamos falar das vaias da torcida. Fui perguntar para o Fernandinho na coletiva, ele até me interrompeu. Coloquei aí a resposta completa para vocês entenderem também o contexto. Mas o Fernandinho falando que subiu a régua, o Atlético, se receber vaias, tem que entender que tem que jogar para ganhar e tem que mostrar um bom futebol para o seu torcedor, porque a exigência tá lá em cima e o clube e o time podem demonstrar mais bola. Isso segundo o Fernandinho. Vamos ouvir a resposta que ele deu na coletiva. Uma coisa me chamou muita atenção no segundo tempo, vocês chegaram a 15 jogos de vencibilidade hoje, e a Arena da Baixada teve alguns momentos de vaias, né? Quando o Maringá foi um pouco melhor no segundo tempo. Quando a régua sobe é assim mesmo. Hã? Quando a régua sobe, é isso que eu queria perguntar. A expectativa fica alta, a torcida ela passa a entender agora que o time precisa jogar bem, precisa ganhar os jogos. Eu acho que tudo aquilo que nós fizemos desde o início do campeonato dá o direito para a torcida ter esse tipo de cobrança. E cabe a nós agora a gente manter esse nível que nós apresentamos desde o início do campeonato. Posso perguntar? Eu ia perguntar uma coisa diferente. Eu queria saber se essas vaias motivam ou atrapalham vocês, pensando... Cara, vai depender muito de cada jogador. Eu acho que nós temos jogadores muito jovens, talvez não são tão acostumados com isso, e claro que se de alguma forma isso afetá-los, a gente tem que ter uma aproximação um pouco maior para deixá-los tranquilos, para pensar somente em fazer aquilo que a gente faz constantemente nos treinamentos e nos jogos. Eu tenho uma teoria que ela é muito eficaz no meu modo de ver. Se o bicho está pegando, volta para a base, faz o simples, faz aquilo que joga fácil, faz o simples. O simples é tão difícil de fazer no futebol, eu acho que é por isso que às vezes a gente acaba se complicando. Então, a partir do momento que a gente passou a jogar um pouco mais simples hoje, a gente conseguiu criar mais chances de gol até chegar no gol e marcar e vencer o jogo. E o Atlético fez o simples no gol marcado, né? Trocou vários passos até conseguir o espaço, chegar na área e fazer o gol. O Fernandinho falando como se comportar sob a pressão e que a régua subiu de fato. O Atlético terá um nível de exigência muito alto neste ano, justamente porque o objetivo é muito alto. O Atlético que quer um grande título na temporada, não esconde de ninguém, fala isso nas entrevistas, o Petralha já falou isso nas entrevistas, o Paulo Turra fala sobre vencer jogos, o time fala sobre a mentalidade vencedora, os jogadores. Então o Atlético tem um nível de exigência mais alto esse ano, mas a torcida pegou um pouco no pé sem necessidade, né, gente? Ontem até chamei atenção para esse fato das vaias, né, Jana? Foi um momento emblemático do jogo ali. O Bento fez um passe na lateral pro Fernando, a bola veio muito alta, saiu. Aí a torcida começou a vaiar. Quando o Maringá bateu o lateral, o Thiago Heleno deu aquele chutão pro alto. A bola ia saindo, aí todo mundo parou, parece que tinha subido a bola, né? Aí o Gui Salles viu que a bola ia quicar no gramado ali, correu atrás da bola, lá na linha de fundo ele cruzou, o Kaique fez o gol. O Ivan Carlos Bon deu a saída da bola, né? E não valeu o gol do Maringá. O Maringá tá resmungando, reclamando até agora aí, dizendo que a bola não saiu, né? O jogo ontem, é bom lembrar, tinha a arbitragem de vídeo, né? O Adriano Milcheves, que era o árbitro da cabine do VAR, não chamou o árbitro para nenhuma revisão, né? Só que nesse caso não tem nem como o árbitro de vídeo interferir, porque a tecnologia que a gente está usando aqui é a mais precária de todas. Sim. Não tem a câmera para ver se... Tá lá o lance, ó, para quem tá no YouTube, né? Então... Na nossa imagem, assim, inclusive a bola tá escondida ali atrás do jogador, não há como se tirar uma conclusão, né? Eu tenho a impressão que saiu. Eu me baseei um pouco ali na hora que o jogador pisa, o pé dele cai em cima da linha, né? Então, mas a bola tava no ar pra fora. Eu acho assim, independente da bola ter saído ou não, a arbitragem teria que ter dado uma atenção para esse lance aí na arbitragem de vídeo, né? Porque parece que o árbitro, na verdade, tava muito convicto que tinha saído, né? Ele... Não, o Bandeira até, assim, a gente tava no estádio, eu vi, o Bandeira, inclusive, ele sinalizou a saída da bola antes do Kaique concluir o lance lá. Aí já tinha que ter parado ali, Achei um pouco precipitação dele, ele tinha que esperar a conclusão do lance,
para ir dar a opinião dele, né, sobre, porque esse é o protocolo, né, da arbitragem no VAR, né? Acontece assim quando é lance que ele tem dúvida de uma posição de impedimento, ele deixa seguir um pouquinho, aí ele observa se não saiu o gol, ele aponta o impedimento, né? Teve isso lá com a outra bandeirinha lá, com a Denise Akemi, que estava do outro lado, num ataque do Atlético pelo lado esquerdo. Então, nesse lance, eu acho que a arbitragem, a federação investiu um enorme dinheiro para ter a arbitragem de vídeo no campeonato, justamente para não ocorrer nenhum tipo de dúvida num lance como esse, né? Então acho que o VAR foi desprezado aí nesse lance. Independente da bola ter saído ou não, a Mariana Becker estava trabalhando no jogo ali atrás do gol, na hora pediu o depoimento dela, ela falou, não, da onde eu tô, a bola saiu, o bandeirinha interpretou que a bola tinha saído, né? Eu não sei se ele deu a saída por curva, né, na hora que houve o cruzamento, ou se a bola, na hora que o Gui Salles chuta lá pro meio da área, já estaria fora do campo, né? O Edson Tomás, grande Edson Tomás, um abraço pra você, meu amigo. Mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço pra todo mundo. Ele disse que a questão que não teve VAR foi porque a jogada parou antes, no sentido de que o Bandeira marcou, exato, né? Isso. Uhum. Então, só que e daí esse é o ponto, né, de por que eu sou contra colocar o VAR no meio do campeonato. Porque eles não têm treinamento nenhum de VAR. Então ele vai marcar como se ele estivesse marcando normalmente sem o VAR. Então, mas isso que eu falei, eu acho que o Bandeira tinha que esperar. Claro, tem que esperar a jogada terminar. E outra coisa, ele ainda marcou errado, né? Porque o Thiago Heleno chutou a bola, se ele deu que a bola saiu, ele tinha que dar escanteio, ele deu tiro de meta, né? Então ele errou duas vezes ali acho que no procedimento, né? Exatamente. Não na marcação da saída de bola, não vou nem discutir, porque não houve condição de discutir isso. Então, mas se ele deu tiro de meta, ele disse que a bola saiu então na hora do cruzamento. Depois do Gui Salles bater a bola. Então, mas depois eles deram escanteio. Não, antes, né? Seria antes, no caso, né? Antes dele bater na bola, já que eles deram um tiro de meta. Mas a questão, Linha, o Dalk até, o comentário do Dalk é perfeito. Não. Ele deu o tiro de meta. Ele deu o tiro de meta. Se ele dá o tiro de meta, significa que o Gui Salles tocou na bola. Exato. Tiro de meta a favor do Atlético. Isso. Se ele marca a saída da bola antes do Gui Salles cruzar, né? Tipo, no momento que ele cruza a bola já tá fora do campo, aí é escanteio. Sim, o lance foi escanteio. Só que o Bandeira se equivocou tanto que ao invés de ele esperar para uma revisão do VAR para depois ele erguer a bandeira, ele, além de erguer a bandeira, ele ainda deu tiro de meta. Esse é o equívoco. Mas ele tava dando errado, porque depois foi marcado o escanteio. Esse que é o ponto. Eles entenderam que a bola saiu antes do Gui Salles tocar nela. E aí o Dalk foi perfeito, e nosso colega Edson também, porque de fato, como o lance foi parado antes, não pode usar o VAR, mas a tecnologia utilizada no Paranaense, eu trouxe a informação aqui quando a gente falou sobre a questão do VAR no campeonato estadual a partir da semifinal, não tem aquela câmera, por exemplo, de trás do gol, não tem todas as câmeras possíveis, e terá algumas mais na final. Mas a da semifinal não é aquele VAR Light lá de Goiás, por exemplo, que a gente até falou aqui no Bate Pronto, mas ele é um VAR ainda muito inferior ao que temos no Campeonato Brasileiro, que é muito inferior ao que é utilizado no Brasil. Então, assim, é um VAR meia bomba para o Paranaense, e seria um lance que não teria uma câmera decente para você utilizar para ter certeza se a bola saiu ou não. E aí, olhando dessa câmera que a gente tem aqui, realmente é difícil de dizer, né? Porque a bola tá bem na frente do jogador, mas olhando que ele pisa ali fora, não dá pra ver por essa câmera. A impressão que a gente tem daquele ângulo da câmera é que a bola realmente saiu. A nossa equipe ali da RIC TV que capturou essas imagens, né? Nós fomos lá fazer a filmar, nós estamos lá transmitindo o jogo. Então a gente vai com uma câmera, né? Coloca lá na posição da câmera 1 para ter os lances para mostrar nos programas esportivos e tal. A transmissão da televisão. Da transmissão da televisão depois do jogo, claro, eu não tenho certeza se a bola saiu ou não. Eu acho que é como o Linhares, que estava do lado do lance, mas eu não consigo ter certeza pelas câmeras disponíveis na transmissão de que a bola saiu. São as câmeras que o VAR utiliza. Eu acho assim. Eu acho que é justamente como você falou. Tem o VAR para não ter dúvida, né? Então. Eu acho assim que eu acho que tinha que ter acontecido é o seguinte: o lance ter sido permitido acontecer pelo Bandeira, né? Ele se precipitou a marcar ali rapidamente, né? E esperar a bola ser jogada lá para a área, ver o que é que acontece, depois ele dá a opinião dele, na minha opinião a bola saiu.
Aí tem o recurso que foi investido para exatamente, a gente não está discutindo isso aqui agora, né? Mas ia discutir. A gente discutiria independente da decisão, né? Porque se ela fosse favorável, por exemplo, ao Maringá, não, a bola não saiu e foi gol, o torcedor do Atlético e tal, o Atlético iria protestar. Como foi o Maringá que se sentiu prejudicado, é o Maringá que está protestando, né? Mas eu acho que a visão do Bandeira é melhor que a do VAR. Não tem as E qual é o detalhe? 2 metros, se não tivesse, ele viu que saiu. Se não tivesse o VAR no Campeonato Paranaense, a gente estaria discutindo o que agora? E se tivesse o VAR? Mas teve o VAR. Mas esse não é o VAR que tem que ter. Desculpa, que eu acho que o VAR não resolveria. Eu acho assim, eu acho válida a iniciativa de se ter o VAR no Campeonato Paranaense, mesmo da forma como ele está acontecendo. Claro que não é o ideal, mas é melhor do que não ter, né? Na minha opinião. É claro que a gente discute, mas não tem desde o começo. Foi decidido e aceito pelos clubes que seria a partir da semifinal. Ok. No ano que vem vai ter em toda a fase de classificação. Só que não é perigoso você ter um VAR que só funciona para algumas coisas? Sim. Eu também acho. Não é o ideal, isso que eu tô dizendo. Porque não é justo, né? Você pode, às vezes, favorecer um time, o ideal, né? É a gente ter aquilo. Beleza, é um VAR que vai funcionar, às vezes, por impedimento, vai funcionar para marcar um pênalti que não foi marcado, mas não vai funcionar para uma possível saída de bola. O ideal é que ter poderia mudar os rumos da partida, né? Porque esse lance foi aos 18 minutos do segundo tempo. Se o Maringá... E o Maringá tava um jogo super equilibrado. O Maringá precisava de 2 gols. Esse seria um primeiro gol, né? E assim, o ideal seria ter o VAR da Premier League aqui, né? Com a mesma eficiência, aquele VAR que decide se está impedido ou não em menos de 30 segundos, né? Esse é o ideal, né? Mas a gente não tem nem dinheiro e nem tecnologia para isso nesse momento aqui. Nem o Campeonato Brasileiro tem um VAR igual o da Premier League, né? Então, enfim, diga, Ale. E você falou sobre o auxiliar ter parado o jogo antes, né? O que invalidaria também a revisão do VAR. E olha que é o Ivan Carlos Bom, que além de bom, é o melhor auxiliar que temos por aqui, ou talvez o segundo melhor, né? Não, o melhor é o Bruno Bosquilha, né? O nível, o segundo por causa do Bosquilha. Então isso fala muito sobre o nível da arbitragem paranaense também, né? Mas assim, depois desse lance foi que o técnico Paulo Turra fez as alterações ali, né? A princípio foi por conta dos cartões, que ele citou isso na coletiva, né? Mas deu muito certo, porque o Atlético não conseguia criar jogadas no meio campo. Ele estava completamente travado. O Maringá acertou uma marcação ali que não conseguia fazer com que os jogadores do Atlético desenvolvessem todo o seu potencial ofensivo. E aí ele coloca... numa tacada só ali, ele coloca o Madison, o Christian, né, que foi decisivo na partida, e o Hugo Moura. Ele consegue povoar mais o meio campo e o jogo começa a se desenrolar melhor pro Atlético. E aí, já depois dos 30 ali, ele coloca o Léo Cittadini, que foi muito bem na partida. Teve, inclusive, antes da jogada do gol, teve um lance ali do Léo Cittadini, acabou pegando mal na bola, mas se ele pega com um pouquinho mais de força, talvez o Davidson não conseguisse defender, e ali o Atlético começa a voltar a ter o controle do jogo. Então foi um duelo bem disputado, não teve assim grandes chances dos dois lados, mas o Maringá veio com aquela proposta, né, trazendo um zagueiro a mais, né, no time em relação àquele primeiro jogo defensivo, explorando as oportunidades no jogo. Inclusive a gente achou que o Maringá ia aproveitar mais a bola parada, que é o seu grande ponto forte, mas não, as principais jogadas do Maringá ali com o Moraes, com o Iago, com o Robertinho, não, foram em jogadas criadas pelo Maringá, aproveitando às vezes um passe errado do Atlético e saindo em contra-ataque muito rápido o Maringá ali ofensivamente, e o Atlético conseguiu esse gol que, né, trouxe um certo alívio, apesar do Atlético já estar classificado àquela altura do jogo, já terminando a partida, mas a torcida carecia de uma vitória, né, no dia do seu aniversário.